Boa noite. Após 2 meses de investigação, a polícia descobriu um laboratório de refino de cocaína em Vitória. O drama das drogas. A família reclama da falta de apoio do Estado para tratamento de viciado em crack. Não tem porquê, você vê quantos anos eu fiquei com meu outro filho, né? E não conseguimos nada. Se você amarra um filho em casa, é crime. Na bancada do Hora News, o secretário da ONG Transparência Capixaba fala sobre o fim do voto secreto. Cesta básica sobe quase 8% em um ano. E em comemoração à independência do Brasil, centenas de motociclistas começaram hoje a disputa do Enduro da Independência. Quarta-feira, 4 de setembro de 2013. O Hora News Espírito Santo já está no ar. O drama das drogas tem abalado muitas famílias capixabas e a falta de estrutura pública para ajudar os usuários a deixarem o vício tem levado algumas famílias a buscar internações em outros estados, como mostra a reportagem de Francine Leite. Essa dependência química tem que ter assim, uma primeira partir do usuário, do dependente, tem que partir deles. Mas as instituições, né, os centros de recuperações, eles precisam de mais uma estrutura. Essa foi a realidade encontrada por Dona Neuzeli nas 5 vezes que tentou internar o filho viciado em crack. Sem encontrar o tratamento suficiente no estado, ela teve que mandar o filho para um centro de recuperação na Bahia. E lá, o rapaz de 28 anos vai ficar por 9 meses. Até o momento, ele está muito bem, mas lá, a estrutura de lá, eles trabalham, igual agora no momento, ele nunca trabalhou com pão, né? Ele está aprendendo na padaria. Se você interna uma pessoa dessa, ou um dependente químico, você tem que ter o tratamento acompanhando com os especialistas, né? Que é o psicólogo, o psiquiatra. E também ter atividades. O drama, como o de Dona Neuzeli, é mais comum do que se imagina. Hoje, no Brasil, existem milhares de usuários de droga. E o crack destrói famílias como o da Dona Neuzeli, que ficam abandonadas e não sabem mais como salvar seus filhos. E hoje, no estado do Espírito Santo, não existe nenhum tipo de atendimento público, gratuito e específico para cuidar desses dependentes químicos. Durante as crises de abstinência do filho, Dona Neuzeli chegou a chamar a ambulância, mas o filho não ficou internado. Por umas 2, 3 vezes eu chamei, né? Chamei o SAMU. O SAMU veio, mas geralmente quando as crises a gente chamava a polícia, porque ele ficava muito agressivo. O SAMU levava? O SAMU chegou a levar, ele foi para São Lucas, entendeu? E muitas vezes a gente chamava São Lucas, eles não atendiam. Eu nem sei se deram medicamento, não sei te dizer. Mas no mesmo dia voltou, veio embora. Você acha que tinha que ter algum profissional específico para isso, do estado, que você pudesse chamar? Com certeza, porque não é só eu que passei por isso. A Rede Abraço, lançada em junho deste ano, é a promessa do governo do estado para atender os dependentes químicos, mas só tem previsão de começar a funcionar em outubro. O estado está estruturando uma nova política pública para atender essa demanda. Temos a segurança que nós vamos abrir o serviço em outubro com no mínimo 200 vagas, podendo chegar até a mais de 300, nós sabemos que é pouco, mas que esse edital vai continuar aberto para ser crescente e esse número ir crescendo a cada semana, a cada quinzena, a cada mês, para chegar a um número que possa atender minimamente essa demanda que é muito grande no Brasil inteiro e no Espírito Santo. Nós vamos ter um serviço de call center, nós vamos ter um serviço móvel, nós vamos ter toda uma estratégia com uma equipe totalmente técnica, contratada, preparada, treinada, qualificada para prestar um serviço de excelência e de qualidade para esse cidadão que tanto precisa e para essas famílias que tanto precisam. Para a Dona Neuzeli, que tem ainda um outro filho nas drogas, o abraço do Estado parece estar distante. A senhora tem esperança de ele ser atendido, ser abraçado pelo Estado? Não. Não tem porquê. Você vê quantos anos eu fiquei com meu outro filho, né? E não
conseguimos nada. Se você amarra um filho em casa, é crime. Igual nós já vimos vários casos passando na televisão, né, na matéria, de mãe ter que acorrentar o filho para poder perder ele. Quantas mães, família paga o aluguel, tem filhos, os filhos nas drogas não têm condições de nada, né? Então, o que a gente vai atrás? Do governo, tratamento público. Não encontra. E além do Estado prometer essas 200 vagas em comunidades terapêuticas, a partir de outubro a Rede Abraço prevê que 8 leitos serão disponibilizados no Hospital da Polícia Militar, o HPM, para tratamento de usuários de drogas. E a polícia prendeu mais uma vez o traficante Farley Ferreira, de 26 anos, no município de Itapimirim. Com ele, a polícia encontrou 4.000 pedras de crack. Farley já havia sido detido em maio por tráfico de drogas. Hoje foi mais uma operação no interior do estado, que foi realizada em Itapimirim, comandada pelo Dr. Edson, que é o titular, o delegado regional nosso e sua equipe, onde o Farley foi preso hoje com mais de 2 quilos de pedra de crack. Ou seja, é o equivalente a mais de 4.000 pedras de crack, que renderia acima de R$40 mil. O Farley foi preso pelo mesmo motivo e solto no dia seguinte. Como é que foi isso daí? Ele foi preso em maio desse ano, dia 2 de maio, ele foi preso por tráfico e por associação ao tráfico. Infelizmente, já estava na rua e foi preso outra vez com essa quantidade muito grande de drogas para abastecer aquela região de Itapimirim. É meio complicada essa situação, hein? Meio que enxugar gelo. A polícia faz o trabalho dela, mas a justiça solta e se repete a situação. Mas a polícia vai continuar fazendo trabalho, como estamos fazendo. Muitas pessoas são soltas e nós voltamos a fazer operações, as pessoas são presas, como é o caso do Farley, e já está preso, recolhido em Itapimirim à disposição da justiça. Com essa segunda prisão, a chance dele ficar preso mais tempo é maior agora, doutor? Isso aí depende da polícia, obviamente. Nós fizemos a prisão, foi lavrado o auto de prisão em flagrante, vamos concluir o inquérito, o prazo legal e encaminhar à justiça. Aí já fica a critério da justiça. Após 2 meses de investigação, a polícia descobriu um laboratório de refino de cocaína em Vitória. A droga era manipulada por traficantes e vendida para vários bairros da capital. 2.200 papelotes de cocaína, 14 quilos de tabletes, 40 potes de ácido bórico, produtos químicos, sacolas para embalagem e balanças de precisão. Esse foi o montante de drogas encontradas pela polícia nesta quinta-feira. O laboratório onde a droga era fabricada funcionava em Anguetá, em Vitória, em um imóvel alugado pelos traficantes. A polícia investigava a quadrilha há 2 meses. 4 operações foram realizadas e 7 pessoas foram detidas. Cada droga dessa aqui era fabricada pelos próprios traficantes e vendidas também por outras pessoas que comercializavam a droga na região da Grande Vitória. Esse material poderia render aproximadamente R$300 mil. Na data de ontem, os policiais tinham informação desse laboratório, faziam diligências pelo local, identificaram onde seria mais ou menos o local próximo desse laboratório. Andando pela rua a pé mesmo, os policiais sentiram o forte odor da cocaína. Viram a direção, localizaram a casa, entraram e encontraram toda essa droga lá preparada já para venda. O número de prisões pode aumentar? Pode. Além desses 7 que já foram presos, com base na apreensão dessa droga, a gente consegue pedir a prisão do líder e de outros integrantes da quadrilha também. A droga apreendida foi levada para a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes na Serra. De acordo com o delegado, a quadrilha agia há cerca de 1 ano em Vitória e o número de prisões dos envolvidos pode aumentar. Mauro Rosa Ferreira, 40 anos, é mesmo o assassino do taxista Virgílio Esperandio, morto no dia 17 de agosto. Confira. Por meio de escutas telefônicas e vídeos, a polícia confirmou que Mauro Rosa Ferreira, de 40 anos, é o assassino do taxista Virgílio Esperandio, morto no último dia 17 de agosto em Santa Maria de Jetibá. O exame de balística também provou que a arma usada no crime foi o revólver calibre 38, apreendida com o Mauro. Com mais essa reviravolta no caso, a investigação do crime em Santa Maria de Jetibá está encerrada. A polícia concluiu que o taxista foi atraído até o sítio onde Mauro trabalhava para comprar uma arma. Mas a intenção de Mauro não era vender a arma, e sim matar Virgílio para roubar os R$ 1.400 que o taxista carregava no bolso. Essas imagens de uma câmera de uma loja em Santa Maria de Jetibá são de algumas horas depois do crime. Nas imagens, Mauro, de boné, aparece contando uma grande quantidade de dinheiro. Ele confessou para a polícia que estava comprando um tablet para a esposa.
Ele disse que a motivação seria porque a vítima teria assediado a sua esposa no dia de uma mudança, há mais ou menos 5 meses e pouco atrás, quando ele fez uma mudança da vítima de Vitória, aliás, da esposa do Mauro de Vitória, para Santa Maria. Mas nós fizemos um levantamento e descobrimos que, após o homicídio, o Mauro fez diversas compras, inclusive comprando um tablet, pagando em dinheiro, em notas de 100, e que a vítima, um dia antes do crime, estava com um grande volume de dinheiro, ou razoável volume de dinheiro, no bolso. Em virtude disso, nós chamamos o Mauro aqui, mostramos para ele as evidências e fizemos um novo interrogatório, e ele acabou confessando que, na realidade, ele matou a vítima para roubar, foi um crime premeditado. Com o desfecho da investigação, Mauro vai responder por latrocínio, podendo pegar no mínimo 20 anos de prisão. O caseiro não quis falar com a imprensa. Hoje, quarta-feira, é dia de política com a nossa comentarista, a jornalista Vera Ferraço. Vera, boa noite. Boa noite, Sérgio. Quais são os destaques da semana na política local? O veto do governador Renato Casagrande ao projeto do Legislativo que aumenta em até 113% o salário de alguns servidores da Assembleia Legislativa, né? Isso trouxe uma nova crise entre os poderes. A polêmica é grande nessa questão, né? Com certeza, porque os servidores fazem uma pressão aí para que os deputados rejeitem o veto, mas os deputados acabaram sendo chamados pelo governador para uma reunião ontem à noite, e essa relação acabou sendo um pouco afinada, né? Foi criado-se um grupo para discutir uma correção nessa tabela de cargos e salários, para que, no máximo, em uma semana apresente essa correção. E aí, a tendência do que a gente está conversando aí, o que eu conversei com alguns deputados, é que o veto seja mantido, né? Os deputados depois, logo em seguida, aprovam essa tabela com essa correção e os servidores podem até não ficarem muito satisfeitos, mas é a solução que está sendo discutida e que deve ser aprovada. O governador está muito preocupado com essa questão, né? A gente tem possibilidade de greve dos servidores? Os servidores da Assembleia ameaçam, sim, fazer greve, mas eu acho que os deputados não vão querer comprar briga com quem tem a caneta na mão, que é o caso do governador Renato Casagrande, né? Os deputados também estão preocupados com a questão financeira. Se esse projeto que institui esse aumento aí de alguns salários for mantido, há uma preocupação do governo com o efeito cascata nos demais poderes. Então, assim, claro que que os servidores têm direito a reajuste, mas assim, não se pode extrapolar, tem que se buscar assim um consenso, né? E os deputados não vão querer comprar briga, como eu disse, com o governador, porque já estão todo mundo já de olho na reeleição, né? E é o governador que tem aí a caneta na mão para liberar emendas, para ajudar aí no processo eleitoral. Os deputados não querem comprar briga, mas essa relação do governador com a Assembleia não está nada fácil. Não está fácil. É o segundo momento onde tem um embate aí mais acirrado, né? A gente viveu aí recentemente o episódio do projeto que previa a extinção do pedágio. E aí houve um impasse e agora um novo impasse, porque a maioria dos deputados saiu em defesa do reajuste dos servidores, né? Mas, ao que parece, vai prevalecer o bom senso, né? Já que se criou uma comissão para discutir esse assunto, e a tendência é que o veto, como eu falei, seja mantido, o veto do governador, e aprove essa correção na tabela nos próximos dias, né? A gente aguarda as cenas dos próximos capítulos, então. Vera, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, obrigada. Bom, e o assunto política continua no próximo bloco. Eu converso com Délio Prates, da Transparência Capixaba, sobre o fim do voto secreto. Nós voltamos já. O Ministério Público do Espírito Santo denunciou por homicídio doloso 2 diretores e um médico que atuavam no Hospital Maternidade Nossa Senhora das Dores, em Mantenópolis. Segundo as investigações, os diretores contrataram o médico para realizar plantões, mas ele não era habilitado. No período em que trabalhou, 3 recém-nascidos morreram. O caso aconteceu em 2006. E hoje estreou um novo programa de segurança da Record News Espírito Santo, o Segurança Máxima.
Apresentado pelo jornalista e policial civil aposentado Leonesse Barros, o programa teve como convidado o secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia. Confira alguns trechos do programa de estreia. Eu sou Leonesse Barros, o meu espírito é comunitário, então tenha certeza, comunidade, de que aqui você vai ter sempre um parceiro. Nós vamos ser aliados nesse encontro. Florinho, explica pra gente qual é a proposta do Segurança Máxima. Bem, Segurança Máxima é um programa que está sendo aguardado com muita expectativa por todos nós da Record News Espírito Santo, especialmente pelo presidente do grupo, Rui Baromeu. É um programa que o principal diferencial dele em relação a todos os outros programas que existem nesse gênero nas outras emissoras, porque esse não é um programa da polícia e nem um programa do bandido. É um programa da comunidade, é um programa da sociedade. Então, quando a gente fala de segurança aqui, a gente usa uma expressão máxima, né? A expressão que vai além da prisão de um bandido ou vai além do crime, né? Vamos falar de estratégias de segurança, de experiências que têm dado certo. Vamos falar de coisas boas. Nós vamos estar todos os dias aqui para comentar fatos e levar todo o conhecimento que temos em relação à segurança, trazendo maior tranquilidade à comunidade. Patrulha da comunidade. A Grande Vitória vive uma expectativa muito grande com relação a esse assunto, secretário. Mas também tem gente reclamando que quer mais. E aí? A expectativa nossa é atender a demanda da sociedade. Nós estamos num processo de investimentos feitos nessa área de segurança pública desde o início do governo Renato Casagrande, o que nos permite, na questão dos homicídios, já termos uma redução nesses 2 anos e meio de governo de mais de 20% dos homicídios. E nós precisávamos levar isso também e aumentar a capacidade nossa de dar resposta na questão dos crimes contra o patrimônio. Daí surgiu o projeto da Patrulha da Comunidade, que é uma das ações ligadas ao programa de segurança, que é o programa Estado Presente. E você já sabe, comunidade, de segunda a sexta-feira, 12h30, nós temos um encontro marcado aqui. Agora, continue seguros, porque amanhã a gente volta, se Deus quiser. Só para lembrar, o Segurança Máxima vai ao ar de segunda a sexta, a partir do 12h30. Desgastada após livrar um deputado preso da cassação, a Câmara aprovou por unanimidade o fim do voto secreto. Para comentar sobre esse assunto, a gente conversa agora com Délio Prates, secretário da ONG Transparência Capixaba. Délio, boa noite. Boa noite. Délio, finalmente a Câmara acabou com esse escudo corporativista, né? Isso é fruto de uma vitória da sociedade e da pressão da sociedade. Isso, na verdade, os deputados vêm numa reação, já se conseguiu essa aprovação em primeiro turno há muitos anos, se não me falha a memória, desde 2006, e agora, face a toda a mobilização da sociedade, tá, os deputados e a reação a essa coisa horrorosa que os deputados fizeram, que foi um ato omissivo no sentido de livrar um bandido condenado com trânsito em julgado, né, um deputado ladrão, né, da cassação, eles botaram a questão do voto secreto, porque não há como resistir à pressão e à indignação do povo nessa situação. Você disse aí desde 2006 que essa matéria foi votada em primeiro turno e só agora isso realmente veio à tona, isso passou lá na Câmara. Isso mostra um pouco da resistência dos deputados à transparência. Olha, aqui no Espírito Santo a transparência obteve uma vitória em 2007 e desde 2007 a Câmara, a Assembleia Legislativa do Estado, ela já não tem mais o Instituto do Voto Secreto, tá? E nós fizemos essa pressão e obtivemos essa vitória aqui no Espírito Santo na esteira da aprovação em primeiro turno pela Câmara Federal. E nós tínhamos esperança que a Câmara Federal aprovasse naquela época, tá, o fim do voto secreto. O que aconteceu é que o presidente da Câmara Federal, que eu não lembro quem era na época, provavelmente era o João Paulo Cunha, né? Manteve o voto secreto porque ele simplesmente não colocou em segundo turno a votação, não submeteu em segundo turno. Então, isso ficou engavetado na Câmara Federal desde aquela época e agora, face a toda a mobilização da sociedade e a indignação da rua, né, ele voltou e o presidente da Câmara Federal, numa reação ao anseio da população, ele submeteu e ele foi aprovado à unanimidade, que é uma coisa boa, né?
Agora, hoje em dia, em quais casos que há votação secreta? Hoje em dia, há votação secreta para veto presidencial, né? E é até legítimo que em todos os casos em que o parlamentar possa sofrer pressão econômica e de lobby, aquela pressão que não é legítima, do lobby ilegítimo, tá? É até aceitável que haja votação fechada, tá? Agora, nos casos de cassação, nos casos dessa ilegitimidade, né, se defende que o voto seja aberto. Agora, o preço dos deputados terem que se submeter à pressão dos lobbies ilegítimos ao voto aberto resulta da própria omissão dos deputados. Eles é que cavaram isso. Né? Porque o que acontece? Os deputados se escondiam atrás do voto secreto para fazer as falcatruas e aprovar esse tipo de sandice que é manter um deputado condenado, né? No cargo. Eu não sei como é que eles iriam fazer, se ele iria ser transferido do presídio algemado todos os dias que tivesse sessão, algemado, chegava lá na porta, soltava e depois prendia de novo. Não sei como é que ele iria fazer para fazer cobrir a sessão. Agora, o presidente do Senado, Renan Calheiros, ele já fez críticas a esse projeto que foi aprovado na Câmara. Você se preocupa desse processo não passar no Senado? O Senado está propondo um retrocesso, né? Porque o que nós obtivemos agora com essa aprovação unânime foi uma imensa vitória. E tudo que o Senado está propondo para excetuar a questão do voto secreto é retrocesso. Não tenho a menor dúvida de que vai prejudicar o processo e o projeto de transparência que o povo está na rua clamando. Agora, esse processo, ele passando no Senado, ele vai valer tanto para as assembleias estaduais quanto para as câmaras municipais? Vai pegar toda a cadeia de poder, né, dos poderes legislativos. Eu acho que o voto secreto vai ser extirpado de uma vez por todas do legislativo no Brasil. Agora, esse é só um exemplo, um caso de transparência. Muita coisa ainda precisa ser feita. Existe muita luta ainda pela frente. Existe o problema da questão das despesas de gabinete. A verba de gabinete, aquela verba para a representação do parlamento. Né? A gente vê aí casos de locação de automóvel, que não é locação, o cidadão compra um carro e fica faturando. As empresas que não existem, que são empresas fantasmas, os caras juntam a nota fiscal na prestação de conta e ninguém fiscaliza isso. Né? Exceto a imprensa que vem fazendo uma fiscalização superficial. Né? A Câmara Federal simplesmente processa o papel que chega nas mãos deles e fica por isso mesmo. Bom, você falou agora há pouco do Donadon, que é um deputado lá de Rondônia que foi preso. Se esse processo do voto secreto ele não for votado logo, você se preocupa do caso dos mensaleiros, deles não serem caçados por causa desse processo? A impressão que dá é que o caso dos mensaleiros está por trás da absolvição do Donadon, porque o Donadon é a legitimação da manutenção do Genuíno e do João Paulo Cunha, que são os que eu me lembro assim de coisa, e outros menos votados, que no poder. Eles estarão em regime semiaberto, eles vão continuar no mandato, condenados, dormindo na cadeia e indo para a Câmara Federal para cumprir o mandato. É inaceitável. É inaceitável. Simplesmente uma pessoa que não tem a sua liberdade, não tem é um condenado, tem que ter os seus direitos políticos cassados. Bom, então eu agradeço a sua presença no Hora News. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Estou aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Bom, e no próximo bloco, o capixaba está pagando mais caro pelos alimentos. Já já. E o tema da nossa enquete da semana é sobre o impacto da inflação no orçamento doméstico. Não deixe de participar. Você tem percebido o impacto da inflação no seu orçamento doméstico? Sim ou não? Vote e dê sua opinião. O site é www.simnoticias.com.br. No supermercado. O capixaba está pagando mais caro pelos alimentos. A comparação com o mesmo período do ano passado revela que a cesta básica subiu quase 8%. É o que mostra a pesquisa do Diese.
No supermercado, você sentiu que o valor da compra aumentou ou diminuiu? Para mim aumentou o preço, todos eles. Todo mês está aumentando? Todo mês está aumentando. A pesquisa do Diese apontou que nos últimos 3 meses, os itens da cesta básica vêm abaixando de preço. Mas o consumidor parece que não está sentindo tanto essa diferença no bolso. Afinal, em relação ao ano passado, em agosto, o capixaba teve que desembolsar mais R$ 87 para comprar os mesmos produtos. A cesta básica realmente continua cara. Mas o tomate, por exemplo, que foi o vilão da feira no início do ano, acredite, abaixou 23%. E hoje ele é o item da cesta básica que teve a maior queda. Enquanto isso, o limão subiu mais de 30% e está saindo a R$ 3,49 o quilo. A culpada dessa instabilidade? A inflação. É uma queda normal, sazonal, porque os produtos hortifrutis tiveram uma redução significativa. Então isso abaixou o custo da cesta básica. Por que não se sentiu tanto? Porque a inflação acumulada do período ainda está alta. E por quê? Porque esses mesmos produtos e outros tiveram um percentual de aumento muito grande em períodos dos meses anteriores. Então essa queda que houve agora ainda não foi suficiente para reduzir o custo total da cesta básica. É uma redução relativa e não absoluta. Para não sair no prejuízo, o jeito é pesquisar e comparar os preços. Eu sugiro que faça uma lista com os nomes dos produtos e anote o preço unitário de cada um. E faça isso toda vez que for fazer compra, porque aí ele consegue acompanhar quais produtos estão aumentando e onde ele vai ter que substituir para poder reduzir a perda que a inflação produz no orçamento. É o que já faz a Laís. Dá só uma olhada na prancheta que ela leva ao supermercado. Pesquisando os preços de cada item da lista de compras, ela consegue economizar. Para mim dá certo. Para mim dá certo sim, né? Dependendo da quantidade que você compra, né, de um só produto, aí compensa você comprar. Mas o que os consumidores esperam mesmo é que a comprinha do mês fique mais barata. Vitória é a terceira capital brasileira com a cesta básica mais cara do país. E agora vamos a Cachoeiro de Itapemirim. Boa noite, Ramon Barros. Alô, Sérgio, boa noite para você. Olha, a primeira turma do Programa Nacional de Incentivo à Educação, o ProJovem, se prepara para a sua formatura. Nos últimos meses, cenas iguais a essa têm se repetido na Escola Monteiro Lobato. Através do incentivo do ProJovem, muitas pessoas estão voltando para a escola. Para quem tem filhos igual a Eliana, o que era barreira passa a ser motivação, por saber que a pequena Rayane, durante as aulas, estará recebendo acompanhamento na sala de acolhimento. Fato comum na vida de sua amiga, que já percebeu grandes mudanças na sua mãe, que também voltou aos estudos. Maria Eduarda, à noite você volta para a escola? Volto. Por quê? Por causa que minha mãe estuda aqui. E o que você acha? Você gosta de voltar? Fala para mim. Gosto de voltar e é muito legal. Você já percebeu alguma mudança na sua mãe a partir do momento que ela começou a estudar? Percebi. O que, por exemplo? Que ela está aprendendo mais. Tem algumas coisas que eu não sei, ela vai lá e me ensina, coisas que ela não fazia. Está sendo muito bom. Tá. A cada dia, a experiência tem proporcionado novos bons resultados. Com uma dose extra de esforço, a determinação vem impulsionada pelos mais diversos objetivos. Para melhor condição de vida, né? Porque você vai arrumar um emprego e aí estão sempre pedindo um estudo completo e fica complicado também. Então eu decidi estar voltando. E aí vi a oportunidade no ProJovem, foi aonde que eu me inscrevi e estou aí batalhando. Para quem ainda não aprendeu, talvez seja o momento de colocar em prática o que antes era considerado quase impossível. Além desta escola do bairro Alto União, a Flores Belo Neves, do bairro Novo Parque, também está inserida no programa. As matrículas estarão abertas até o dia 20 de setembro, 3 dias antes das aulas para a nova turma, em que todos os integrantes também estarão recebendo o Bolsa Auxílio no valor de R$ 100 e o passe livre para utilizar no transporte coletivo do município. A pessoa interessada deve ter idade de 18 a 29 anos e trazer no ato da matrícula documentos como carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e o histórico escolar, todos originais.
e saber ler e escrever. Os atendimentos estão sendo feitos nos 3 turnos. Quanto ao restante para a formação, dependerá tão somente da dedicação, pois a responsabilidade, assim como as conquistas, são compartilhadas. Além de você concluir em 18 meses o ensino fundamental, você também tem a qualificação profissional, que hoje o nosso ciclo é o ciclo de administração. Então, os alunos, no decorrer do curso, eles fazem visitas a algumas empresas em Cachoeiro, os eventos que acontecem em Cachoeiro relacionados ao comércio, né? Eles estão sempre participando disso. E também, além disso, os professores da área de qualificação profissional estão sempre muito bem preparados, orientando os alunos para que, no final, eles possam ingressar no mercado de trabalho. Mudanças positivas são capazes de causar impactos em toda a sociedade. A gente sente que está fazendo algo a mais, está colaborando realmente para o desenvolvimento do bairro e da nossa cidade. E para quem duvida, num futuro promissor... Meus planos é me formar em advogado. O ano que vem me matricular numa escola comum, sem ser o pró-jovem, e estar terminando o ensino médio para concorrer a uma vaga em faculdades. Helena, que você acabou de ver na reportagem, estuda com outros 20 alunos. Para a próxima turma, serão disponibilizadas 80 vagas para cada escola que atende pelo Projovem. E nessa época do ano é muito propícia ao aparecimento de diversas doenças. Uma das maneiras mais eficazes de evitar o contágio é a correta higienização das mãos. Confira na reportagem. A higiene das mãos foi observada há vários séculos como método eficaz para se evitar doenças. A higiene das mãos começou com Semmelweis, um médico húngaro, em 1843, que descobriu que as mulheres morriam de febre puerperal por conta da não higienização das mãos. E a partir de 1843, ele colocou um cartaz que todos os médicos residentes só entrariam nessa sala após higienizar as mãos, com uma solução clorada. E diminuiu drasticamente assim, os índices de infecção de febre puerperal. Este hábito pode prevenir diversas doenças dos adultos, mas principalmente das crianças. A questão da higiene das mãos é comportamental. O que acontece? As pessoas só higienizam as mãos se elas aprendem desde cedo. Então, por isso que os pais têm que mostrar para os filhos educar desde cedo. Antes de sentar à mesa, quando chega da escola, antes de ir ao banheiro, após ir ao banheiro. São várias as infecções que podem ser contagiosas pelo simples contato em áreas contaminadas. Existem, no caso, as infecções hospitalares, né, como eu já falei, que é o principal veículo de transmissão de infecção, que é passado de um paciente para o outro, e até na comunidade mesmo, as diarreias, né, as gripes, são todas elas acontecem por conta da não higienização das mãos. Mas para se tornar eficaz, a higienização das mãos tem as suas regras. Um exemplo que eu acho o correto é igual a pessoa quando vai ao banheiro, né? Porque ela tem que higienizar as mãos antes e após a ida ao banheiro. Antes, no caso, para se prevenir, para evitar, no caso, as infecções urinárias, e após, por tocar superfícies que as outras pessoas também possam tocar. Quanto ao álcool gel, a proteção é garantida, de acordo com esta enfermeira. É muito mais prático, muito mais fácil, muito mais rápido e não resseca as mãos. E a gente pode carregar ele em qualquer lugar, porque às vezes a gente vai num restaurante e às vezes você está na fila e não tem como higienizar as mãos. Se você carrega um álcoolzinho na bolsa, você já faz higienização ele mesmo. Bom, e para quem está na rua, por exemplo, vale a pena levar ou álcool gel ou então os lenços umedecidos. O importante é não descuidar para não se contaminar. Bom, Sérgio, essas foram as notícias de hoje. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário. Uma boa noite para você aí em Vitória. Boa noite, Ramon Barros. Obrigado. E um pedreiro ficou ferido em um desabamento em Vitória. É o que você vai ver a seguir. No bairro Santa Marta, em Vitória, um pedreiro ficou ferido quando parte da casa que ele estava demolindo desabou.
O pedreiro estava demolindo o segundo andar desta casa quando a estrutura desabou e caiu em cima do operário. Ele e mais 2 pedreiros estavam trabalhando na reforma da casa. Eu não vi, só vi o barulho só. Né? Eu estava trabalhando por lá, por baixo ele estava trabalhando em cima, eu não vi. Porque ficar lá desabou em cima dele. A Defesa Civil interditou o local e fez uma vistoria no que sobrou da casa. Os técnicos constataram que a estrutura oferecia risco e terminaram de demolir o segundo andar da casa. A obra não estava registrada na Prefeitura de Vitória. O imóvel encontra-se interditado até que o morador, o proprietário, mostre toda a documentação de legalidade para poder assim continuar o processo de demolição. O pedreiro teve ferimentos leves e foi levado para o Hospital São Lucas. O proprietário da casa vai ser notificado pela Prefeitura de Vitória. Bom, e nessa semana uma aeronave que fazia o trajeto de Madrid a São Paulo sofreu com fortes turbulências e teve que fazer um pouso de emergência em Fortaleza. Vários passageiros ficaram feridos. Sobre os riscos do transporte aéreo, a gente conversa agora com Marcos Nassif, gestor de segurança operacional do Aeroclube do Espírito Santo. Nassif, boa noite. Boa noite. Nassif, o que aconteceu especificamente nesse caso? Uma turbulência em voo. É um fenômeno atmosférico que atinge as aeronaves, não é um fenômeno rotineiro, mas ocorre de vez em quando essas turbulências. Ela pode ser gerada por formações de nuvens muito pesadas, ou pode acontecer um fenômeno com um céu azul limpo e esse fenômeno acontecer também, que é chamado da turbulência tipo CAT. Nesse caso foi uma turbulência bem forte, né? Foi uma turbulência forte e houve passageiros feridos. Nesse caso, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Comando da Aeronáutica, classificou a ocorrência como acidente aeronáutico porque gerou lesões graves numa das passageiras. O critério para essa classificação depende das lesões geradas ou dos danos materiais causados na aeronave. Agora, os passageiros eles não são obrigados a usar cinto o tempo todo, né? Isso é uma falha? Essa recomendação é expressa na obrigatoriedade do passageiro, enquanto sentado, usar o cinto de segurança. Esse aviso consta nos avisos que os comissários dão em todas as empresas aéreas da necessidade de tomar esse cuidado. Enquanto sentado ou se tiver o aviso luminoso ligado, ele deve usar. Se não estiver ligado, ele sentado tem que usar o cinto de segurança. Agora, os pilotos eles têm instrumentos para evitar esse tipo de problema? Sim, as aeronaves dispõem de radares meteorológicos que, quando há formações muito pesadas, esses radares detectam. Os pilotos têm a opção ou não de desviar a aeronave da rota dessas formações. E quando é em céu claro, os radares não conseguem detectar. É realmente uma coisa imprevisível, surpresa. Isso aí só revela mesmo a necessidade de se usar cinto o tempo todo quando sentado. Usar o cinto de segurança o tempo todo enquanto estiver sentado. E acontecem outros problemas durante o voo, além das turbulências? Sim, problemas de falhas técnicas na aeronave são muito raros, né? Os índices mundiais, a média mundial de acidente aeronáutico em 2012 foi de 3,2 acidentes aeronáuticos para cada 1 milhão de decolagem. O Brasil está abaixo dessa média, 2,8. Os parâmetros do Brasil em relação à segurança de voo são equiparáveis aos países de primeiro mundo. É uma coisa excelente. Ou seja, viajar de avião ainda é o meio mais seguro de viajar? Indiscutivelmente, é o meio mais seguro. O trecho mais perigoso de uma viagem de avião é aquele que você faz de casa para o aeroporto ou do aeroporto para casa quando chega da viagem. Ok, Marcos, eu agradeço a sua presença aqui no Hora News, agradeço os seus esclarecimentos. Tá ótimo, obrigado, boa noite. Boa noite. Bom, e o Enduro da Independência, uma competição de motociclistas, é o nosso assunto a seguir. É já já.
Aconteceu hoje em Pedra Azul o Fórum de Administradores Públicos. Detalhes com a repórter Fernanda Batista. Basta enviar seu e-mail para pauta@recornewses.com.br. Curtir nossa página nas redes sociais. facebook.com/recornewses, pelo Twitter, twitter.com/recornewses e ainda participar das enquetes no portal www.sinoticias.com.br. E você pode ligar para a nossa redação pelos telefones 34 34 57 23 e 34 34 57 24. Bom, você viu aí como participar do Hora News. Logo mais a gente mostra a matéria da Fernanda. Bom, e o espaço destinado para as escolas de samba no Carnaval Capixaba, o Sambão do Povo, foi tomado hoje por outras escolas. Alunos da Rede Municipal de Vitória participaram do desfile cívico em comemoração à Semana da Independência do Brasil. O patriotismo reinou hoje em Vitória. Alunos de 11 escolas municipais da capital participaram de um desfile cívico-escolar. Foi no Sambão do Povo. O desfile acontece há 14 anos. É uma forma de relembrar o dia em que o Brasil tornou-se independente e passou a ser República Federativa. É também uma forma de todas as crianças e adolescentes mostrarem e fazerem um pedido na luta pela paz e pela justiça. O respeito à pátria foi demonstrado com faixas, cartazes, fotografias, bandas musicais e até mesmo coreografias artísticas. A expectativa sempre é que, nesse momento em que a gente está comemorando esse momento importante da história que a gente tem, a gente dialoga com as questões de hoje. E é isso que o desfile traz. Além de ser um momento de civismo, traz também as questões que afligem hoje a sociedade e que são objetos de estudo e de reflexão nas nossas escolas. Educadores e até mesmo os papais acompanharam as crianças. Eu tenho amor pelo meu Brasil. Eu acompanho ele desde pequenininho para ensinar ele, né, a pátria, né? Então eu desde pequenininho que eu educo ele dessa forma, para salvar a pátria. Bom, e agora sim você vai acompanhar a matéria do Fórum de Administradores Públicos. Desde um bueiro destampado à falta de mobilidade urbana. A solução para os problemas do dia a dia de uma cidade depende de uma gestão pública eficiente. Nas cidades brasileiras, a simples pavimentação de uma rua pode levar meses. É a burocracia que atrasa o desenvolvimento. A gente padece de um modelo de governo que não tem nada a ver com o tempo que nós estamos vivendo atualmente. Quer dizer, as leis, os regulamentos que organizam os governos no país, sejam as prefeituras, seja o legislativo, seja o governo estadual, são leis atrasadas, né? São leis de uma época que já não existe mais. Então, o governo muitas vezes, e o cidadão, o contribuinte que paga imposto pesado no Brasil, a carga tributária no Brasil é uma carga muito pesada, ele não entende como é que eu pago esse imposto e esse órgão público tem essa dificuldade toda de me dar uma resposta, né? A grande maioria das cidades brasileiras funciona a partir dos mesmos processos. Por isso, elas possuem problemas semelhantes e soluções para esses problemas também semelhantes. Cerca de 800 empresários e gestores de 150 municípios do Nordeste e do Sudeste do Brasil estão aqui reunidos para uma troca de experiências, para discutir ferramentas de governança para uma gestão mais eficiente. O objetivo desse evento é trazer para os administradores e gestores públicos vários conhecimentos de cases de sucesso que já aconteceram em outros municípios, às vezes nos próprios municípios que participam do evento. É mostrar para eles que várias experiências interessantes que dão um retorno bom para a população pode ser colocado em prática através desses conhecimentos, através deles saberem que isso já foi feito em outro município, que às vezes nem se gasta muito para isso, mas é a questão de colocar em prática e de pegar esse trabalho e organizar e colocar na sua administração. A palestra mais esperada do fórum foi a do gestor de cidades Charles McNeely. O americano apontou a necessidade de se dar mais autonomia à esfera municipal de poder, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos. One of the major challenges, as I see it, is the fact that at the municipal level, the mayors do not have the techniques, the ability
Nos Estados Unidos, por exemplo, muito do controle que é feito da gestão de cidades e da autoridade é dada mais ao nível municipal. Então, os municípios têm autoridade e recursos para fazer a gestão dos seus próprios programas, em termos de infraestrutura, em termos de saúde, obras sanitárias e coisas desse tipo, né? Esgoto, tratamento de água e coisas desse tipo, que são a própria vida da comunidade. No Brasil, o que a gente nota, o que eu tenho visto, é que o que acontece em termos de controle e autoridade está muito em nível federal. A expectativa agora é firmar uma parceria entre gestores americanos e brasileiros. Nós estamos construindo essa possibilidade de um acordo de cooperação. Temos a parceria da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, da ANCHAM e Espírito Santo, que nos ajuda nesse evento também. E nós queremos criar um grupo de trabalho dentro da ANCHAM sobre gestão pública e um convênio de cooperação entre a Associação Norte-Americana de Prefeitos e a Confederação Nacional dos Municípios, para trazer, como por exemplo o Charles, que é um administrador que já está aposentado, mas levar também gente daqui para lá. Não é para copiar, nunca se deve copiar, mas não se deve deixar de aprender com a experiência internacional. Bom, e também em comemoração à independência do Brasil, centenas de motociclistas começaram hoje a disputar o Enduro da Independência. O trajeto da competição passa pela Rota Imperial São Pedro de Alcântara, ou Rota Imperial como é conhecida. A largada aconteceu hoje cedo na rodovia do Contorno. Mais de 400 motociclistas de 15 estados do Brasil aqueceram os motores aqui na Serra. E tem gente de todas as idades e até mulheres. É o 31º Enduro da Independência. E essa é a primeira vez que a largada acontece na Grande Vitória. E no Enduro de regularidade, a velocidade não é o fator principal. Os pilotos têm que seguir à risca o roteiro, que diz, inclusive, a velocidade que deve ser mantida no percurso. Motos conferidas e motores aquecidos, foi dada a largada. A largada é aos poucos, de 30 em 30 segundos, um piloto sai daqui do ponto de partida. Daqui, eles percorrem o caminho da Rota Imperial, que passa por 14 cidades e o destino final é Ouro Preto. São mais de 800 quilômetros percorridos em 4 dias. Além das cidades capixabas, o Enduro ainda passa por 17 cidades mineiras. Um desafio para este paulista, que disputa o Enduro pela 9ª vez. A gente quer terminar a prova. A gente não, se a gente ganhar, ganhou, mas a gente quer terminar a prova. A gente quer curtir aí Espírito Santo, Minas Gerais aí. A gente quer conhecer essa região aí, a Rota do Império. A chegada será no sábado, dia da independência em Ouro Preto, Minas Gerais. Serão cerca de 900 quilômetros de desafio. E uma correção, de forma diferente do que foi dita na matéria sobre o desfile da independência, o Brasil não se tornou república após a independência. A independência foi em 1822 e a república em 1889. As notícias do Espírito Santo, do Brasil e do mundo você acompanha no portal simnoticias.com.br. Para você, uma boa noite. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.